aí, gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou passando aqui rapidinho, o vídeo vai ser longo, mas o meu recadinho é o mais rápido possível vim pra falar 4 coisas. A primeira é que eu tô viva, em carne e osso ainda, não esqueci de vocês, estou morrendo de saudade de fazer os vídeos, quem ainda não esqueceu de mim, ainda tem amor por mim, ainda tem consideração por mim, e quer que eu volte a fazer vídeos, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários, combinado? Outra coisa é, eu não sei se vocês já sabem, né, quem me segue nas redes sociais sabe, Instagram, Quero Ser Nômade, Adriele Sonaglio, me segue nos outros, eu tenho 5 canais no YouTube, os canais estão aqui na descrição do vídeo. Lá eu estou compartilhando que a gente está numa viagem de quase 3 meses pela Europa, então teve momentos aí que teve mais a ver fazer vídeos pros meus outros canais, tipo, a gente tava na Espanha, fiz vídeos pro espanhol, fiz vídeos de viagens lá pro canal Quero Ser Nômade e por aí vai. Nossa, tô tremendo, tô bem fraca aqui, acho que tô comendo muito. E aí que eu não consegui fazer muitos vídeos na viagem pro canal de inglês, mas assim que eu voltar, que falta menos de um mês, eu vou me programar e voltar a fazer os vídeos direitinho pra vocês. Combinado? E as outras 2 coisas que eu tenho pra dizer são, a primeira, que pra eu não ficar totalmente sumida, se vocês querem que eu faça uma live conversando com vocês, respondendo dúvidas de vocês, me deixem nos comentários e me deixem as maiores dúvidas que vocês têm, sobre o que vocês gostariam que eu falasse na live, pra eu me programar e assim que possível eu vou fazer uma live, mesmo que por enquanto eu não esteja conseguindo fazer vídeos. Combinado? E a outra coisa, então, é que um tempo atrás eu dei uma palestra online para um evento online relacionado a inglês, a idiomas e tal, e agora eu vou liberar essa palestra pra vocês gratuitamente e tal. E então, eu vou deixar aqui quando eu der tchau pra vocês. E vai ser bem interessante, dou várias dicas relacionadas ao inglês, ao estudo, ao aprendizado e tudo mais. Então, eu acho que vocês devem assistir porque vai ajudar bastante vocês a se prepararem, a saberem como estudar, melhorar o inglês, todas aquelas coisas. Então, vou deixar aí essa palestra com vocês, espero que vocês gostem. E até a próxima live, até o próximo vídeo, ou até o que acontecer. Muito obrigada a todos que ainda estão aqui, que estão aguardando os próximos vídeos. Eu estou morrendo de saudades, como eu disse. Beijinhos, amo vocês, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Inglês para Todos. Eu estou muito honrada e agradecida de ter sido convidada para dar uma palestra, uma aula, enfim, para vocês. Meu nome é Adriele Sonaglio, caso tu não me conheças, eu tenho 5 canais no YouTube e um deles é o Inglês para Brasileiros, que é focado, claro, no aprendizado, no ensino, enfim, do inglês. Caso tu ainda não conheças o canal, fica aí o convite para tu visitares lá e, se gostares, claro, te inscreveres para não perder nenhum vídeo e aprender mais ainda, claro, que é o foco da vida, aprender o inglês e aprender sempre mais, seja de qual assunto for, né? Sem enrolation, né? A minha aula, a minha palestra, enfim, vai ser para te ajudar a melhorar a tua fluência em inglês. Então tu pega um papelzinho e uma caneta, anota as dicas que eu vou dar, que são 5 dicas, né, de como melhorar a tua fluência e mesmo a tua pronúncia em inglês. A primeira dica, e a mais óbvia, é fazer um intercâmbio. Eu acho muito importante fazer um intercâmbio, não é obrigatório e não quero dizer que se tu não fizeres um intercâmbio que tu não vais aprender o inglês. Eu conheço gente que fala 5 idiomas fluentemente e nunca saiu do Brasil. Então é super possível, mas depende, claro, da pessoa e da tua dedicação. Mas com certeza um intercâmbio, se tu fizeres direito, vai te ajudar muito e se tu tiveres a oportunidade, eu super indico. Eu já aprendi o inglês e me ajudou muito a melhorar com o intercâmbio. Depois eu fui aprender espanhol, também fiz um intercâmbio para aprimorar e melhorar cada vez mais. Quando eu estava estudando italiano também fiz um intercâmbio que me ajudou bastante e assim vou, cada idioma novo que eu tô aprendendo eu decido fazer um intercâmbio porque eu sei que ajuda muito, se tu fizeres da forma certa, claro. E aí tu vai me dizer o que é a forma certa? Basicamente é tu fazeres de verdade a imersão, porque o que acontece? Se tu fores pro intercâmbio e ficares só tendo contato com brasileiros, não botando a cara a tapa, como dizem, né, ter muito medo de se comunicar e tudo mais, tu vai acabar não aprendendo. E aí, quem estiver aqui no Brasil realmente se focando, vendo filme, trocando o celular pro idioma que tá tentando aprender, etc, etc, pode ser que aprenda mais do que tu no teu intercâmbio. Eu tenho certeza que tu escutas falar muito bem de intercâmbios e que conheces muitas pessoas que já voltaram do intercâmbio falando muito bem o idioma. Mas com certeza tu conhece alguém que voltou, eu também conheço, que simplesmente não melhorou quase nada o idioma. E é justamente por causa disso. Então, se tu fores fazer um intercâmbio, né, escolhe um lugar com que tu te identifique com o sotaque, que tu goste, ou um lugar que tu gostaria de ir, que tu acha que tu vai realmente aproveitar, né? Se tu tiveres conhecidos, legal também, mas lembra de
ter contato com os nativos, né? Então, mesmo que tu faça um intercâmbio que não envolva curso de inglês, o que eu super indico que tenha algum curso que faça com que tu estude mesmo, mas caso não tenhas, não é um problema. Mas aí tu faz a tua parte. Tu sai e se comunica com os nativos, vai no mercado, vai em qualquer lugar, tu vai estar lendo placas em inglês, vai estar ouvindo eles falando, vai estar respondendo, vai estar... Tudo isso vai te ajudar muito. O intercâmbio que eu fiz já faz mais de 10 anos foi o High School. Tô ficando velha. Eu fui pra Redmond, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, e pra mim foi muito bom. Eu fiz o High School, né, o terceiro ano do ensino médio, e tive muito contato na escola, fiz muitas amizades, tinha amigos brasileiros, mas tentava não ficar só com eles, e só quando a gente estava junto falando em português, tentava falar em inglês mesmo com eles. A minha host family me ajudou muito, isso de ficar em casa de família, o lugar que tenha nativos te ajuda muito, porque eles vão querer te ajudar a aprender o idioma, tu vai estar se comunicando e ouvindo eles falarem o tempo inteiro, então tudo isso foi muito útil pra mim. O fato de tu, de repente, não teres condições de investir no intercâmbio não quer dizer que tu não possas fazer caso tu realmente sonhes com isso. Existem bolsas, tu pode correr atrás de bolsas, existe intercâmbio de volunturismo e outros tipos que tu não obrigatoriamente gaste muito, sabe? Tem vários tipos, inclusive eu trato um pouquinho disso também no meu canal principal, que é Adriele Mairesse Sonaglio, e num outro canal que eu tenho novo que fala de viagens, intercâmbios e nomadismo digital, que é o Quero Ser Nômade, e lá também tu com certeza vai conseguir dicas de como planejar teu intercâmbio, para onde ir e tudo mais. A minha segunda dica são aplicativos, sites, enfim, onde tu possas ter contato com nativos. Então tu não precisa obrigatoriamente sair do Brasil para ter contato com eles. Tu pode ter contato aqui no Brasil mesmo. Isso tu podes usar aplicativos, lá no meu canal tem vídeos também que eu mostro testando os aplicativos, mas um deles que eu comento sempre é o Hello Talk, e lá tu podes inclusive mandar mensagem de voz, se comunicar, enfim, com nativos que talvez estejam querendo aprender português e tu aprendendo o idioma deles, que no caso é inglês, e aí fazer aquela troca, né? Tu podes usar mesmo aplicativos com aulas, né? Com nativos, tem o Engo, que eu conheço, que é super econômico, custa menos de R$10 a aula, se não me engano. Tem o Preply, eu já dei, acho que é assim que se fala, não tenho certeza como é que chama o site, mas eu já dei aula, inclusive, através desse site, é super legal. Tem outros super conhecidos, tipo Cambly, não sei, nunca ouvi ninguém falar o nome, então não sei, deve ser Cambly, o Open English, e tem tantos, né, e cada um tem o seu jeito. Tem uns que já tem estrutura de aula preparada, tem uns que tu só fala com nativos, outros que tu começa com alguém do Brasil para te instruir direitinho, depois vai para falar com o nativo. Tem outros que simplesmente já chega um nativo falando contigo em inglês, não tem aula em si. Então assim, vai testando para ver com qual tu te identifica melhor, né? Tem outros, muitos deles tu pode escolher o professor que tu quer, e depois, se tu te identificares com aquele professor, tu podes fazer outras aulas com ele. E eu indico também que tu troques e faças aulas e conversas, enfim, com pessoas diferentes. Às vezes eu já dei aula em 8 escolas, né? Já teve escola que eu dei aula que quando trocava, por exemplo, a turma, e era obrigatório em algumas escolas trocar o professor, os alunos ficavam super tristes, porque super se apegaram ao professor, ao jeito dele falar, ao jeito dele explicar. Mas essa troca também é saudável. Por quê? Porque tu vai te acostumar com sotaques diferentes, formas de explicar diferentes, então tudo isso vai te ajudar a ficar cada vez mais fluente, né? Enfim, tem sites, inclusive, que tu consegue aulas grátis para testar, né? Ou desconto, enfim, tem vários youtubers que divulgam cupons e tudo mais. Eu consegui para os meus seguidores 2 aulas gratuitas da Engo, então eu deixei em algum lugar, em algum vídeo lá do meu canal, tu encontras esse link para tu ganhares 2 aulas gratuitas e fazer um teste, ver o que tu acha, né? Mas todos têm o seu... É que nem escola, me perguntam, mas qual escola é boa, qual que não é, qual método é bom, qual não é? Todos têm o seu lado bom e o seu lado não tão bom, então tu tem que dosar o que funciona melhor pra ti, ok? A terceira dica, e que muitos professores e muitos cursos no Brasil são voltados a isso, é de usar séries para aprender inglês, tá? E isso é uma coisa que tá super acessível, tu tem como fazer sozinho. É claro que tem gente que prefere adquirir esses cursos, né? Pra que já tenha as partezinhas cortadas,
passo a passo, tudo certinho, mas eu vou te dar a dica aqui de como tu podes fazer, aí tu anota as regrinhas ali e tu segues e tu podes fazer por conta, sem precisar obrigatoriamente comprar um curso ou coisa assim, ok? Tu pegas uma série ou um filme ou até um programa de alguma coisa, tá? O melhor é série e filme, porque daí tu pode pegar ou um DVD ou um Netflix ou coisa assim, que geralmente tem opção sem nenhuma legenda, com legenda em inglês, com legenda em português, enfim, e aí tu tem como fazer esse negócio, né? Tu vai separar de 2 a 3 frases, tá? Algumas frases, pode ser até 5 ou coisa assim, tá? E vai trabalhar primeiro com aquele trecho. Depois que tu trabalhar tudo isso que eu vou dizer, tu pode seguir pro próximo trecho e assim vai, tá? Inclusive, a Universidade do Inglês, que é parceira, por exemplo, lá do meu canal, eles disponibilizaram e tem lá nos meus vídeos também, na descrição da maioria dos meus vídeos, tu vai lá e tem um link pra tu clicares e baixares gratuitamente um e-book deles, que eles dão essa dica também de inglês com séries, eles usam muito disso no curso completo deles também e acho super válido. Então separou essas 2 a 3 frases, tá? Vais ouvir a primeira vez sem legenda, sem nada, tá? Só o trechinho, tá? E quantas vezes tu tens que ouvir? De 3 a 10 vezes mais ou menos, tá? Esse 3 vezes seria se tu já tem uma ideia de inglês, já tem uma noção, tá? E 10 vezes se tu não sabe nada de inglês. E aí vai dosando assim essa quantidade, tá? Mas no mínimo umas 3 vezes, tá? Eu separei aqui então um trechinho da série Revenge para te mostrar de exemplo, então vamos ver. I'm Lydia Davis. My husband and I own the house you're staying in. Oh, oh wow. So nice to meet you. I can't tell you how much I love it. Me too. Beleza? Então tu assiste, enfim, ouve essa parte de 3 a 10 vezes, sem nada, depois mais 3 a 10 vezes com legenda, como por exemplo esse jeito que eu coloquei ali. I'm Lydia Davis. My husband and I own the house you're staying in. Oh, oh wow. So nice to meet you. I can't tell you how much I love it. Me too. Ok? Tem gente que diz que é melhor fazer com a legenda em português, outros que é a legenda em inglês. Eu aconselho a fazer uma parte com legenda em inglês para ver como que é, não só ouvir, mas saber como que é a escrita, e fazer em português também para saber o que quer dizer, mas esteja bem ciente de que às vezes para soar bem, para ficar legal, eles fazem uma tradução um pouquinho diferente, tem que fazer um jogo de cintura ali, porque às vezes tem coisas que não ficam legais do inglês pro português, né? Mas tu pode fazer esse jogo algumas vezes com legenda em inglês, outras em português, beleza? Mais 3 a 10 vezes. Uma dica é que tu podes fazer só com a legenda em português para saber o que significa, e na última parte aí tu pode colocar a legenda em inglês também, que aí eu vou te explicar. Mas depois que tu seguiu essa parte, então, que teria a legenda para saber o que significa tudo, tu vais fazer a mesma coisa de novo, 3 a 10 vezes com os olhos fechados, tá? Sem olhar, somente imaginando, ouvindo a cena e imaginando aquilo que tu viu antes, só tipo, ela falando tal coisa, um barulho, tentando imaginar a cena, ok? E aí eu não vou mostrar porque é a mesma cena que seria a inicial, enfim. E depois disso, então, para finalizar, tu vais repetir, tá? Por quê? Por que tu vai repetir? Porque muitos cursos eu vejo ensinando que tu tens que por muito tempo só absorver, ouvir, ler e tal, e depois de um tempo que tu vai começar a colocar em prática. Mas eu acredito que não, não precisa ser, até pra como vou dizer, agilizar mais ainda o teu estudo. Não precisa obrigatoriamente fazer que nem uma criança, que eles usam o exemplo da criança, que primeiro ela escuta, para depois começar a chutar as primeiras palavras e depois então começar a aprender, para depois no final ir para a gramática. Eu acho sim a gramática importante, eu sou infelizmente a defensora da gramática, acho que ajuda muito, mas se tu quiser realmente aprender a se comunicar em pouco tempo, sim, tu pode deixar um pouco a gramática de lado e se comunicar do teu jeito mesmo que tenha erros, mas é uma opção tua. E eu acho que sim, que tu tens que começar a falar desde o começo, não só ouvir, mas também praticar. Então depois de ouvir essas vezes, ouviu sem legenda, ouviu com legenda e depois ouviu com os olhos fechados, aí tu vais repetir. Então tu pode colocar essas frases ou escrever num papel ou com a legenda ali, em inglês nesse caso. Se tu já decorou o que é e tudo certinho, pode ser até sem legenda. Vai botando cada frasezinha e vai repetindo. Isso vai te ajudar a melhorar a pronúncia e tentar falar igual a eles. Consequentemente, se tu vai ouvir toda hora a pessoa falando assim, dark, e vai falar dark,
tu vai decorar que dark e o jeito de falar que significa escuro, ou coisa assim. Então, toda vez que tu precisar dessa palavra, tu já vai ter ela memorizada e vai inclusive saber a pronúncia. Eu acho isso super válido, ok? I'm Lydia Davis. My husband and I own the house you're staying in. Oh, oh wow. So nice to meet you. I can't tell you how much I love it. Me too. E realmente é um processo devagar, tá? Não é devagar, mas o que eu quero dizer, tu pega uma frase, 2, 3 frases e vai trabalhar por muito tempo, né? Até tu memorizar. Quando tu vê que tu tá craque naquela lá, tu passa pra próxima. Então tu pode trabalhar num filme ou num episódio de uma série por muito tempo, inclusive meses, né? Dependendo da tua disponibilidade de tempo. Mas realmente funciona muito. E se tu me disseres qual série, filme eu indico, olha, depende do sotaque que tu gostaria de aprender e tudo mais, mas eu acho particularmente as séries americanas muito boas, inclusive Revenge, Friends, tem umas com bastante gíria, mas o jeito de compreender aquela nova 13 Reasons Why, Stranger Things, é muito bom de entender o que eles falam. Tem muitas, e tu pode inclusive fazer um teste, né? Assiste o episódio de uma, de outra e ver qual que tu acha mais compreensível, mais fácil, com termos, inclusive, que sejam mais úteis no dia a dia, porque, por exemplo, se a gente pegar como chama, The Big Bang Theory, ela é muito legal, é divertida, o sotaque eu acho até bom pra aprender também, mas aí tu vai pegar o Sheldon, né, ele fala uns termos muito loucos lá, que só Jesus que usa, mais ou menos. Então talvez seja mais válido tu pegar uma que vai ter coisas que tu realmente usa no dia a dia, né? Não só termos de crime, de doença, tipo Dr. House, né? Talvez não seja a melhor opção inicialmente, né? A quarta dica também vai ter gente que vai talvez discutir comigo, porque eu sei que tem gente que não indica música para aprender inglês, mas acredito que a maioria indique e eu acho muito válido, porque tu tá aprendendo com uma coisa que tu gosta e aí tu aprende mais fácil. Que nem eu conheço gente que jogou jogos em inglês a vida inteira e acabou aprendendo muito de inglês sem nem perceber, porque tu tá aprendendo com algo que tu gosta, né? Eu sei que nos jogos a gente acaba se comunicando com os nossos amigos por Skype ou outra forma durante o jogo e acaba falando as palavras em inglês, os termos do jogo abrasileirado, super normal. Mas independente disso, com certeza é muito útil para te ajudar a aprender. E as músicas, o que alguns comentam é que ela pode ser ter um tom, por exemplo, eu estava ouvindo uma música antes, não é nem de inglês, tá? Mas de espanhol e dizia assim, que nos passo si todo te dava la lluvia ya. Aí tinha que nos passo, tá? Só que o certo é que nos passou. E não que nos passo, só que pra fechar no ritmo, no tom da música lá, o que a pessoa fez? Cantou errado, cantou com a sílaba tônica errada, a melodia, enfim. Então não tem aquele jeito certinho, aquele ritmo do falar normal. Mas fora isso, eu acho super válido, porque cara, a gente aprende muito. E fora que, já percebeu que coisas que tem em música, claro, não aquelas que tu resmunga uma letra que tu nunca falou certo, nunca viu a letra certa e canta tudo errado. Não, se tu pegar a letra, estudar mesmo a música, tu cantar tantas vezes, tu vai decorar certas palavras que tu nunca mais vai esquecer. E às vezes sem nem perceber, não é de propósito, como eu tô tentando aprender inglês e não consigo decorar tal coisa, sabe? Acaba virando automático, isso é muito, muito bom. Então, formas que eu te indico de aprender inglês com música. Bom, primeiro, tenta pegar músicas que não tenham o instrumental tão alto que tu não consiga nem ouvir a pronúncia direito. Não vai pegar um rap louco lá de cara, pega de repente uma música acústica, uma música mais calma, com a pronúncia mais clara, sabe? Tem milhões de tipos e depende o ritmo que tu gostas, né? Lá no meu canal tem também um e-book, indicando um e-book gratuito para baixar com dicas de como estudar inglês com música, o passo a passo, quais músicas escolher, etc, tá? Então, algumas formas que eu indico ver toda a música com a letra, depois ver a tradução, quase aquela dica da série, sabe? Depois cantar junto, depois tu pode ainda pegar, depois que tu decorou tudo, pegar só a letra, tá? E versão em karaokê no YouTube, ou enfim, e tentar cantar sozinho. Tu podes gravar, inclusive, no gravador de som do teu celular ou do teu computador, tu cantando e depois tu coloca um trecho da original e o teu trecho cantado, pra ver se tu pronunciou direitinho. Olha que legal. Ou, se tá com preguiça de fazer isso, tu pode simplesmente ouvir a música e pausar cada frase e repetir, né, pra
ver como que sai a tua pronúncia e tenta fazer o mais parecido com a do nativo, né? Podes escrever a letra da música, né? Assim como das séries, escrever para aprender a escrita. A escrita é importante também, né? Claro que tu vai viajar, tu vai se comunicar, tu precisa saber a fala, mas depois tu acaba arrumando um emprego que precisa saber a escrita, quer se comunicar pela internet com as pessoas, por que não saber a escrita? Inclusive, descobri ontem um site muito legal, é o, deixa eu ver aqui, Grammarly, tá? Ele tem a versão gratuita, que é a que eu tô usando, e tudo que tu escrever no computador, ele vai te avisar, em inglês, né? Ele vai te avisar se tiver algo errado, tu vai lá na opção, ele vai te dar a opção certa, tu vê se tem a ver e dá um ok e ele corrige pra ti tudo que tu escrever em qualquer programa do computador. Tipo, é muito, muito útil. Então, aconselho, tu pode baixar o programa deles, mas se não é só no Chrome, tu baixar aceitar como uma extensão, sabe, do navegador. Acho super válido. E voltando às músicas, todas essas opções são válidas, tá? Outra opção também que é válida é tu comprares esses, ou tem gratuito também, aplicativo de karaokê, muito útil. E tem 2 sites que eu uso também, provavelmente haja mais, mas eu conheço 2, que é o Backpacker e o Lyrics Training, tá? Que basicamente eles vão ter a opção de tu ouvir a música e completar os espaços, seja digitando a palavra que falta ou vai ter tipo 4 opções, tu escolhe a palavra certa. E tem também o Lyrics Training, tem a opção difícil, com médio, fácil, enfim, pra tu escolher o que mais tá a ver com o teu nível do idioma, sabe? E, enfim, deve ter mais sites também, mas esses eu conheci, achei super legais. Inclusive lá no meu canal tem mostrando eu testando mesmo eles, achei super válido. E tem várias formas, mas realmente música eu acho muito legal porque tu tá aprendendo, se divertindo. E a minha última dica é para treinar com diálogos. Também há muitos cursos no Brasil voltados a isso, trabalhar inglês com diálogos, com textos, com livros, enfim, tá? O que acontece é que às vezes tu precisa trabalhar ele e alguns cursos já te oferecem, tipo, o diálogo com a tradução, com a fala e tu repete, né, tudo certinho. Inclusive eu trabalho nisso com um curso que eu tenho, só que é de espanhol, não é de inglês, mas acho super válido fazer isso no inglês também, tá? Mas basicamente tu podes, como que eu trabalho, tá? Particularmente. Eu coloco um texto, um diálogo, enfim, ou um texto na imagem para o aluno, tá? Leio todo ele para o aluno entender como é a pronúncia e tudo mais, num ritmo normal, tá? Depois trabalho a tradução para ele entender o que quer dizer tudo isso e depois leio novamente cada trechinho e ele repete para praticar, né? Primeiro que como é que eu vou te dizer, teses, enfim, estudos que mostram que se tu ouvires, absorveres pode ser da mesma forma ou não, 3 vezes uma palavra, uma frase, uma coisa, fica mais fácil de tu não esquecê-la mais. Inclusive, é o que é trabalhado, por exemplo, na Wizard, né? Tem gente que acha o método da Wizard chato, né? Eu já dei aula lá e tem algumas coisas que eu acho muito repetitivas mesmo, mas eles trabalham com isso, da repetição 3 vezes, né? Então, além de tu estares ouvindo a pronúncia, aprendendo como se fala, tu pode até escrever para trabalhar a escrita, repetir e tudo mais, que é super completo, tu tens a chance de absorver muito mais, por fazer pelo menos as 3 vezes, né? E o melhor, depois tu sabendo, repetindo, tipo, por exemplo, o professor ou o nativo, fala a frase, tu repetes, fala a frase, tu repetes, nananana. Depois, quando tu já sabe como funciona, tu podes tentar praticar outras vezes, inclusive mais rapidamente, até tu pegar a fluência daquele diálogo, texto, enfim, em si, e depois pode passar para outros. Fiz já no meu canal coisas parecidas também, de trabalhar com textinho, diálogo, e foi super bem aceito, e o pessoal disse que absorveu bastante. Eu pretendo até fazer mais, inclusive. Só às vezes tu não acha um diálogo já separadinho, tendo a pronúncia, ou tendo a tradução, e tu tens que fazer por conta, mas também vale a pena o trabalho, e esse trabalho que tu vai ter, na verdade, vai estar te ajudando a estudar, né? Às vezes é meio complicado que talvez tu não saibas bem como traduzir certas coisas, mas acredito que com um tradutor, um dicionário, alguém que te ajude, possa ser
possível, sim, né? E basicamente essas foram as minhas dicas. É claro que há outras formas de melhorar a pronúncia, mas eu tentei separar 5 que eu acho super úteis, super válidas, que realmente funcionam. E claro, tem dicas essas, como não ter medo, não tenha medo de se comunicar se tu tiver a oportunidade de se comunicar com um nativo. Sabe, tu vai ver que quando tu começa a falar, cada vez tu vai se adaptando melhor e ficando mais craque no negócio, sabe? Mas pra isso precisa dar o primeiro passo. Eu também sou super medrosa, super nervosa com essas coisas, mas quando eu vou, eu vejo que, nossa, valeu muito a pena. Então faz esse esforcinho que vai valer a pena e, sabe, treina nem que seja contigo mesmo. Fala, eu às vezes tô cozinhando e falo, this is so delicious. What am I gonna eat today? O que eu vou comer hoje? E assim, vou falando comigo mesmo. Falo com alguém que eu conheço que nem fala inglês às vezes, mas fico conversando, fingindo que eu tô falando com um nativo, fingindo que tô no intercâmbio, falo comigo no espelho, troco o idioma do celular para o inglês ou pro idioma que eu tô aprendendo, e tudo isso ajuda muito na tua melhora de pronúncia, de fluência, de conhecer palavras novas e tudo mais. E claro que é muito mais do teu interesse correr atrás do que dos outros. Não adianta reclamar que a escola que tu tá é ruim, que o material é ruim, que o professor é ruim, que o método é ruim. Não. Tudo pode ser bom desde que tu faças a tua parte e que tu saibas absorver o melhor daquilo. Eu tenho certeza que quaisquer dessas formas que eu falei e de todas as palestras que tu vais ouvir, ver, enfim, ou já viu nesse Inglês para Todos, nesse evento, com certeza vão te ser úteis e se tu colocares em prática vão te ajudar muito. Então é isso, eu quero te agradecer muito por estares aqui vendo a minha palestra e de todos, pelo teu interesse, te parabenizar, né, pelo teu interesse de aprender o inglês, porque realmente é muito importante hoje em dia. Sempre foi, mas cada vez mais, né, cada vez mais pessoas sabem e a gente que não sabe algum idioma, alguma coisa, a gente vai ficando para trás, né, e em tempos de crise temos que ter um diferencial, né, fora que pra gente se sentir bem e poder viajar tranquilo e fazer outras coisas realmente sabendo o idioma, porque ele tá em tudo, no nosso celular, na nossa TV, numa placa, uma comida, o inglês está em todos os lados. Fica mais uma vez também o meu convite para tu conheceres o meu canal no YouTube Inglês para Brasileiros e nos vemos numa próxima oportunidade. Bom estudo, beijinhos, tchau, tchau!